Bom, esse vídeo é para mostrar o nosso trabalho da disciplina de circuitos digitais do segundo semestre de 2014 da UFJS, onde a gente tem que fazer um divisor de 8 bits. Então, o nosso trabalho funciona da seguinte forma: a gente pode setar um número para o dividendo, ele vai ser mostrado aqui. Vou setar um número qualquer, setar um número para o divisor. 42 dividido por 6 dá 7 com o resto 0. Bom, esse circuito que a gente fez, essa caixa aqui representa o circuito de uma forma generalizada. Esse circuito ele pode ser visto aqui dentro, onde ele é um divisor completo. Bom, o nosso circuito ele segue a ideia de um algoritmo que nos foi passado, que é esse algoritmo aqui, de como realizar uma divisão de 8 bits. Então a gente tem que o primeiro passo é pegar o resto da divisão, ele vai receber o resto menos o divisor. Para isso, no nosso circuito, a gente tem um subcircuito para o carregamento das variáveis. Então, aonde a gente seta as variáveis lá fora, são setadas nessa entrada aqui, do divisor e do dividendo. Então, a gente tem aqui um algoritmo para a gente seguir para realizar a divisão, né? Então, o primeiro passo aqui é carregar as variáveis. Nós temos aqui no nosso circuito um subcircuito para o carregamento das variáveis. Logo em seguida, a gente vai para o passo 1, que é fazer o resto receber o resto menos o divisor. Então aqui no nosso circuito a gente tem o passo 1, que faz com que o resto receba o resto menos o divisor. Em seguida, o algoritmo manda que nós desloquemos o quociente 1 bit à esquerda. Porém, se o resto, dependendo do resultado do teste do resto, a gente coloca o bit 1 ou o bit 0, e se o resto for menor do que 0, o resto recebe o resto mais o divisor. Posteriormente a isso, nós temos o passo 3, que é deslocar o divisor 1 bit à esquerda. E posteriormente ainda nós fazemos essas repetições. O número de repetições que nós vamos fazer é o número de bits contido no divisor mais 1. E finalmente a gente termina o nosso algoritmo. Ok, então, vamos visualizar agora cada uma dessas caixinhas aqui, que corresponde a cada pedaço de circuito aqui, que corresponde a um trecho do algoritmo que a gente usou para poder realizar a operação. Então, inicialmente aqui eu vou abrir essa caixinha aqui, que corresponde ao carregamento das variáveis. Quando você seta os valores lá no início, você precisa carregar os valores para cada registrador e a operação ser executada. Então, quando você ativa, dá o sinal de ativação aqui, a gente tem os registradores aqui respectivos. E uma coisa que mais destaca é o seguinte: o nosso divisor a gente fez com 4 bits, então a gente estende ele para 8 e desloca 4 bits adiante. Então você pode perceber, ó, o valor que está aqui no divisor, olha como que ele vai ser colocado depois na saída, tá certo? Então a gente vai deslocar ele aqui no começo. Isso aqui é um passo crucial para o desenvolvimento do algoritmo, tá? Sem isso daqui a gente não consegue realizar a operação, ok? Bom, voltando lá. Em seguida, a gente tem um seletor de fonte. A gente colocou aqui como um seletor de fonte. Isso por quê? Porque o nosso algoritmo, evidentemente, repete, né? Lá no final a gente conta as repetições e tem que fazer esse caminho de volta aqui, tá? Então a gente tem que fazer esse teste várias vezes. Então, isso é o que essa etapa do nosso algoritmo é que está aqui, ó, nesse seletor de origem. Porque se eu estou começando o processo, na verdade a gente colocou um contador aqui justamente para dizer isso. Se a gente está no início do processo, a fonte que vai entrar, o valor da entrada, os valores que vão para o resto do circuito, vão vir justamente da entrada aqui que o usuário inseriu. Caso contrário, elas vão vir
eles vão vir aqui do resto do circuito. É como se ele estivesse retroalimentando o circuito. Ou seja, as saídas lá do final do algoritmo, lá no último passo, por exemplo, aqui, né, todas essas saídas vão voltar para cá. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui nesse pedacinho, nesse seletor de origem. Tá? Nosso contador aqui faz basicamente isso. Se isso aqui é 0, a gente tem um multiplexador aqui, vários na verdade, né? Um para cada informação, para cada variável. Tá? E ele seleciona. Se for 0, ele seleciona daqui. Se for diferente de 0, ele vai selecionar dessa entrada daqui e o cálculo pode ser continuado. O cálculo vai ser feito. Certo? Bom, aqui essa caixinha corresponde ao passo 1 do nosso algoritmo. Tá? Então, se você voltando aqui, ó, passo 1, resto recebe, resto menos divisor. Basicamente o que está acontecendo aqui dentro. Vamos lá dar uma conferida. Exatamente o que está acontecendo aqui. Se você observar, então temos todos os registradores de todas as variáveis, mas o que interessa, que está acontecendo realmente, está aqui. Ó. Tá certo? Então a operação está sendo feita aqui, a gente está somando um com o outro, guarda no registrador e vem para cá. Okay? Em seguida, passo 2. Passo 2, na verdade, depende do teste do resto. Então antes da gente ir para o passo 2, que pode ser o 2A ou o 2B, a gente testa o resto. Então, o teste do resto está aqui em cima. Tá? Teste simples também. A gente precisa saber se esse resto ele é positivo ou negativo. Circuito bem simples. A gente colocou um comparador aqui. Então, se for maior ou igual a 0, saída para um lado. Se for menor que 0, saída para o outro lado. Cada uma dessas saídas vai ativar um subcircuito que corresponde às etapas 2A e 2B. Novamente, voltando ao algoritmo aqui, 2A e 2B. Tá? Então, maior ou igual a 0 ativa um subcircuito que realiza essa operação. Menor que 0 ativa um subcircuito que realiza essa operação aqui. Tá? Então, passo 2. Aqui que está justamente a ativação de cada pedaço. Então, por exemplo, menor ou igual a 0, a gente tem uma entradinha aqui, tá? Que vai ativar com que ele realize, vai permitir que ele realize a seguinte operação. Desloca o quociente um bit à esquerda e acrescenta o bit 1 no valor, no quociente, na primeira posição de bit ele adiciona o valor 1. Na verdade você está deslocando à esquerda e somando 1. No fundo o que você faz é isso aqui. Tá? E é o que está representado justamente com este subcircuito aqui, ó, com esse pedaço aqui, ó, ativado justamente por esse sinal. Caso contrário, se o resto for menor que 0, você vai ter uma ativação deste pedaço do circuito aqui, ó, dessa seção aqui de baixo, tá? Que vai realizar esses passos. Resto recebe resto mais divisor, a gente soma os dois, desloca o quociente um bit à esquerda e adiciona 0. Na verdade é só deslocar o bit à esquerda. Então tá aqui, ó, justamente nesse miolo aqui que está acontecendo isso daqui. Tá? Evidentemente você pode perceber que existe um controle aqui, um chaveamento para poder fazer o controle de qual operação que ele vai realizar. Tá? E finalmente a gente tem a saída, os 4 registradores com a saída aqui. Okay. Finalmente, uma vez feito isso, né, decidido qual a operação que vai ser realizada, a gente vai para o último passo, que é o passo 3, que está lá. Deslocar o divisor um bit à direita. Então a gente só vai pegar o divisor e fazer o deslocamento dele, mais nada. Circuito bem simples também, observe que a única coisa que aparece de diferente aqui é o divisor sendo deslocado. O resto passa sem alteração nenhuma. Certo? E é daqui, dessas saídas que eu me referi a tal retroalimentação lá no seletor de fonte. Então, ó, se você observar as saídas aqui, ó, todas essas saídas estão vindo. Tá? E vindo para esse seletor de fonte. Só para a gente voltar aqui, ó, aquelas saídas é que vão estar aqui. E depois da primeira repetição, elas vão ser selecionadas através dos multiplexadores para poder voltar para o circuito e ele continuar realizando a operação. Se esquecer de fazer um negócio como esse aqui, a operação não termina. Tá? Ou termina de forma errada. Certo? Existe uma característica importante aqui, que é o seguinte, que garante o funcionamento correto, que é o seguinte: nós fizemos o nosso trabalho subdividindo cada tarefa do circuito, do algoritmo, cada subtarefa disso daqui, em subcircuitos, em circuitos menores. E ele é executado cada passo um passo de cada vez.
Tá? Então a gente faz isso através desse seletor de etapas, que depois a gente vai explorar isso aqui um pouquinho mais de detalhes. Mas a ideia básica é o seguinte, esse seletor de etapas ele vai justamente dizer o que está funcionando aqui. Para que isso funcione de forma correta, para que isso dê certo, a gente precisa, em cada subcircuito desse aqui, colocar uma entrada que a gente chamou de enable aqui. Na verdade, uma entradinha que vai dizer o seguinte: ativa esse circuito, funciona, execute a sua função, execute a sua tarefa. Tá? Evidentemente, você precisa de um clear também, para poder limpar a memória depois de uma determinada operação. Tá? Você não ficar com lixo de memória, uma espécie de inicialização de variáveis, seria comparativo com isso. Então aqui nesse primeiro pedaço você tem um enable, tá? Aqui no segundo trecho você tem um enable também, okay? Que vai permitir que isso seja feito. Aqui você vai ter um enable também. Observe que eu estou destacando o enable, mas o clear existe ali dentro, tá? E tudo isso vai ser definido, ele vai ser ativado. O que vai definir a ativação de cada subcircuito é essa seleção aqui deste contador. Tá? Esse contador que vem aqui da nossa seleção de etapas. É isso aqui que controla o algoritmo todo. É ele que define quando o algoritmo começa e quando ele termina. Tá? Então aqui a gente tem duas contagens. A gente vai ter a contagem de cada etapa. A gente vai ter a contagem de cada etapa aqui. Então a gente vai dizer que, se você observar, vai estar selecionando qual etapa que vai estar acontecendo, 0, 1 ou 2, se você preferir 1, 2 ou 3, tá, do nosso algoritmo. E a gente faz a contagem do número de repetições. Esse contador maior aqui conta quantas repetições a gente está fazendo. Tá? Você perceber no nosso algoritmo lá, ó, aqui está constando como 9 repetições, no nosso caso, nosso divisor tem 4 bits, então a gente faz 5 repetições. Certo? Então, tá aqui, ó, esse contador vai dizer que o algoritmo acabou, a conta acabou. Ele conta quantas vezes você faz a repetição. Tá? Indicando através de um LED que a gente colocou aqui o final do processo. E aqui, ó, cada passagem ele vai ativando uma e somente uma das saídas aqui, que ativa um e somente um subcircuito. O que está fazendo aqui.